Abertura e roteiro da sessão extraordinária do dia 26 de janeiro de 2022. Quero desejar um bom trabalho a todos os vereadores, vereadoras, Vamos ter um ano aí, com certeza, com bastante projetos e dificuldades, mas com certeza a união faz a força. Agradecer a presença aí do chefe do Poder Executivo Municipal, o prefeito Edson Flávio Hoffmann, também ao Túlio que está fazendo a transmissão, ao Helder, nosso engenheiro, e todos os funcionários da casa. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a primeira sessão extraordinária do segundo período legislativo. Solicito da senhora secretária a leitura de um trecho bíblico. Nós te celebramos, a Deus, nós te celebramos, invocando o teu nome e contando as tuas maravilhas. No momento em que tiver decidido, eu mesmo vou julgar com retidão. Trema a terra com seus habitantes todos. Eu mesmo firmei as suas colunas. Eu digo aos arrogantes, sejam arrogantes, e aos injustos, que não levantem a fronte, não ergam ativamente a fronte, não digam insolências contra a tua rocha. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Solicito da senhora secretária a leitura da ata da sessão extraordinária realizada no dia 16 de dezembro de 2021. Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ata da sessão extraordinária da Câmara, 7ª sessão extraordinária do primeiro período legislativo, em 16 de dezembro de 2021. Aos 16 dias do mês de dezembro do ano de 2021, às 11 horas e 30 minutos, reuniram-se a Câmara Municipal de Vereadores por convocação extraordinária, sob a presidência do vereador Rudinei Marcos Matiaso, e presentes ainda os vereadores e vereadoras Alvino Nadir dos Santos, Aparecida Ferreira de Carvalho, Cleide Batista Werner, Cleverson Gelson dos Santos, Jandir José Teixeira, Josnei Bueno de Oliveira, Renilson Pires da Silva. No expediente da mesa, foi lida e aprovada, sem ressalvas, a ata da sessão extraordinária realizada no dia 14 de dezembro de 2021. Em leitura ainda as seguintes matérias. Emenda supressiva modificada 01 de autoria do vereador Rudinei Marcos Matiaso ao projeto de lei número 031/2021 da mesa diretora. Primeiro, fica suprimido a expressão vice-prefeito constante na súmula do artigo 1º e 2º do presente projeto de lei. Segundo, suprime o inciso 3º, altera o inciso 2º do artigo 4º, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Segundo, secretários municipais, R$6.000. Terceiro, suprimido. Após o início dos efeitos desta lei, fica revogado o artigo 1º da Lei Municipal número 1093/2021, de 19 de junho de 2021, bem como ainda a Lei Municipal 1095/2020, de 19 de junho de 2020, em sua totalidade. É a emenda. Terminada a leitura da matéria, o senhor presidente encaminhou a referida emenda para a ordem do dia desta sessão e declarou aberto o grande expediente plenário. Ninguém querendo usar a palavra, o senhor presidente anunciou a ordem do dia. Em pauta, projeto de lei número 028/2021 do Executivo Municipal. Súmula. Ratifica, conforme especifica, as alterações do contrato de consórcio convertido em protocolo de intenções que constitui e regulamenta o consórcio intergestor de saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado em primeira votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 029/2021 do Executivo Municipal. Súmula. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional, suplementar e especial junto ao orçamento do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, para exercício de 2021, no total de R$173.000. Emenda supressiva modificada número 01 de autoria do vereador Rudinei Marcos Matiaso
ao projeto de lei número 031/2021 da mesa diretora. Primeiro, fica suprimido a expressão vice-prefeito, constante na súmula do artigo 1º e artigo 2º do presente projeto de lei. Segundo, suprime o inciso 3º, altera o inciso 2º do artigo 4º, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Segundo, secretários municipais, R$6.000. Terceiro, suprimido. Após início dos efeitos desta lei, fica revogado o artigo 1º da lei número 1093/2020, de 19 de junho de 2020, bem como ainda a lei municipal 1095 de 2020, de 19 de junho de 2020, em sua totalidade, o qual devidamente discutido foi aprovado por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário, sendo este do senhor vereador Jandir José Teixeira. Projeto de lei número 031/2021 do Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais para a presente legislatura de 2021 a 2024, o qual devidamente discutido foi aprovado em primeira votação por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário, sendo este do senhor vereador Jandir José Teixeira. Na sequência, o senhor vereador Renilson Pires da Silva apresentou o requerimento solicitado a quebra de interstício de 24 horas, o qual, após devidamente discutido, foi aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei número 028/2021 do Executivo Municipal, súmula, ratifica, conforme especificado, as alterações do contrato de consórcio convertido em protocolo de intenções que constitui e regulamenta o consórcio intergestor de saúde da 5ª Região de Saúde do Paraná, o qual, devidamente discutido, foi aprovado em segunda e última votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 029/2021 do Executivo Municipal, súmula, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar e especial junto ao orçamento do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, para o exercício de 2021, no total de R$173.000, o qual, devidamente discutido, foi aprovado em segunda e última votação por unanimidade de votos. Projeto de lei número 031/2021 do Executivo Municipal, súmula, dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito e vice-prefeito e secretários municipais para a presente legislatura de 2021 e 2024, o qual, devidamente discutido, foi aprovado em segunda e última votação por 6 votos favoráveis e 1 voto contrário, sendo esse do vereador Jandir José Teixeira. Terminadas as leituras para a ordem do dia, o senhor presidente declarou aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Usaram da palavra pela ordem Jandir José Teixeira, Renilson Pires da Silva. Ambos fazemos mais alguns comentários referentes a assuntos abordados nesta sessão. Ninguém mais querendo usar da palavra e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente encerrou a presente sessão solicitando a lavratura da ata. Boa Ventura de São Roque, em 16 de dezembro de 2021. Rudinei Marcos Matiaso, presidente, e Cleide Batista Verne, primeira secretária. Esta é a ata, senhor presidente. Obrigado. Coloco em discussão a presente ata. Coloco em discussão a presente ata. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos pelos presentes. Solicito da senhora secretária a leitura do expediente da mesa. Prefeitura do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Ofício número 002/2022. Boa Ventura de São Roque, 24 de janeiro de 2022. Senhor presidente, sirvo-me do presente para encaminhar o projeto de lei número 001/2022 para ser apreciado nessa calenda Casa Legislativa, o qual dispõe sobre a revisão
geral anual dos vencimentos salariais de todos os servidores públicos municipais ativos, estatutários, cargos em comissão, conselheiros tutelares, autarquias, inativos e pensionistas da administração direta e indireta dos fundos municipais e contratados por processo seletivo simplificado no município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, em regime de urgência. Justifica-se a transição em regime de urgência para que possamos cumprir o estabelecido no inciso 10º do artigo 34 da Constituição Federal, que estabelece a correção de remuneração dos servidores públicos municipais. Por fim, solicito de Vossa Excelência a convocação em caráter de urgência, uma reunião extraordinária nesta calêndula Câmara de Vereadores para o dia 26 de janeiro de 2022, às 11h30, nos termos do artigo 27, inciso 15, da Lei Orgânica do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, visando a apreciação do projeto de lei número 001/2022. Justifica-se a convocação extraordinária considerando a necessidade da revisão salarial tratada no presente projeto, sendo que o mesmo possui a data de base de previsão a ser aplicada desde o início do mês de janeiro de 2022. Atenciosamente, Edson Flávio Hoffmann, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 001/2022. Súmula. Dispõe sobre a revisão geral salarial anual dos servidores públicos municipais, servidores ativos estatutários, cargos em comissão, conselheiros tutelares, autarquias, inativos, pensionista da administração direta e indireta, fundos municipais e contratados por processo seletivo simplificado do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, e da outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, excelentíssimos senhores vereadores e vereadoras, cumprimentamos os nobres integrantes deste calêndro Poder Legislativo Municipal, a oportunidade que submetemos à elevada apreciação desta Casa de Lei, momento em que apresentamos o presente projeto de lei número 001/2022, que adentra esta Casa Legislativa, que tem por finalidade a correção anual dos vencimentos salarial dos servidores públicos municipais, ativos estatutários, cargos em comissão, conselheiros tutelares, autarquias, inativos, pensionistas da administração direta, indireta e dos fundos municipais e contratados por processo seletivo simplificado. A base de cálculo do município de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná, é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. E a revisão de reajuste salarial é mera atualização no valor de 10,16%, figura constitucionalmente prevista na Constituição Federal de 1988, no artigo 37, inciso 10. A referência utilizada pelo município são acumulados dos meses de janeiro a dezembro de 2021 e desta forma aplica os valores e segue as normas e exigências em vigor da Lei Supra. Diante do exposto e confiante no alto espírito de desburocratização dos nobres edes e ainda com base nos princípios da legalidade, publicidade, eficiência que permeia a administração pública, encaminhamos à Igreja Casa Legislativa o projeto de lei e rogamos que a matéria em epífise obtenha deliberação favorável em sua íntegra para que a mesma seja convertida em lei. É a justificativa. Reiteramos a Vossas Excelências a nossa expressão de elevada estima e apreço. Edifício da Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 18 de janeiro de 2021. Edson Flávio Hoffmann, Prefeito Municipal.
Ofício número 001/2022. Câmara Municipal de Vereadores de Boa Ventura de São Roque, Estado do Paraná. Boa Ventura de São Roque, 24 de janeiro de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminho o projeto de lei número 001/2022, que dispõe sobre a revisão geral anual aos vencimentos dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, para ser apreciado pelos nobres vereadores em regime de urgência. Na certeza de contar com o costumeiro apoio ao solicitado, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Rudinei Marcos Matias, presidente, Cleide Batista Werner, primeira secretária. Projeto de lei número 001/2022. Autoria, mesa diretora, súmula, dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, previsto pelo artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Justificativa. O projeto de lei número 001/2022 tem por finalidade revisar os vencimentos dos servidores da Câmara Municipal, previsto pelo inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, bem como as tabelas de gratificações previstas na Lei nº 951/2017, que institui um novo plano de cargos, carreiras e vencimento aos servidores da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque. Esclarece que tal tem como base o INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, variação da inflação dos 12 meses do ano de 2021. É justificativo. Edifício da Câmara Municipal de Boa Ventura de São Roque, em 24 de janeiro de 2021. Rudinei Marcos Matias, presidente, e Cleide Batista Werner, primeira secretária. Ofício número 002/2021. Boa Ventura de São Roque, 24 de janeiro de 2022. Senhor Presidente, senhores vereadores e vereadoras, encaminho o projeto de lei número 002/2022, que dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do Poder Legislativo Municipal, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências, para ser apreciados pelos senhores vereadores em regime de urgência. Na certeza de contar com o costumeiro apoio ao solicitado, aproveito a oportunidade para reiterar os protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Rudinei Marcos Matias, presidente, e Cleide Batista Werner, primeira secretária. Projeto de lei número 02/2022. Dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do Poder Legislativo Municipal no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Autoria, mesa diretora. Emenda. Justificativa. Projeto de lei número 002/2021, que tem por finalidade revisar os vencimentos dos servidores. Os vencimentos dos vereadores, tendo em vista que a revisão geral anual sobre os subsídios é um direito previsto no artigo 37 do inciso 10º da Constituição Federal. É a justificativa. Edifício Municipal da Câmara, Edifício Municipal de Boa Ventura de São Roque, 24 de janeiro de 2022. Rudinei Marcos Matias, presidente, Cleide Batista Werner, primeira secretária. Emenda aditiva número 01.
referencia o projeto de lei número 01/2022 do Poder Executivo. Autoria, mesa diretora. Primeiro, fica incluído a redação da súmula no artigo 1º do referido projeto de lei, a denominação vice-prefeito. É a emenda. Boa Ventura de São Roque, 25 de janeiro de 2022. Rodinei Marcos Matias, presidente, e Cleide Batista Verne, primeira secretária. Esse é o expediente da mesa, senhor presidente. Obrigado. Segundo o parecer desfavorável das comissões competentes, encaminhe os projetos de lei número 1/2022 do Executivo Municipal e 1 e 2 da autoria da mesa diretora para a ordem do dia desta sessão. Emenda aditiva de autoria da mesa diretora ao projeto de lei número 1/2022 do Executivo Municipal para a ordem do dia desta sessão. Declaro aberto o grande expediente plenário, o qual terá a duração do tempo máximo de 60 minutos, conforme o artigo 123 do Regimento Interno dessa Casa de Leis. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras. Lembrando que é apenas referente às extraordinárias de hoje, os assuntos. Ninguém querendo usar a palavra, encerro o grande expediente plenário e anuncio a ordem do dia. Em pauta, emenda aditiva 01, de autoria da mesa diretora do projeto de lei número 1/2022, do Executivo Municipal. Emenda aditiva 01, referência ao projeto de lei número 1/2022, Poder Executivo. Autoria, mesa diretora. Primeiro, fica incluído na redação da súmula e do artigo 1º do referido projeto de lei a denominação vice-prefeito. É a emenda. Boa Ventura de São Roque, 25 de janeiro de 2022. Rodinei Marcos Matias, presidente, Cleide Batista Werner, primeira secretária. Coloco em discussão. Apenas esclarecer, eu acredito que houve um equívoco, de não estar no projeto de lei a referência ao vice-prefeito. Então a gente se reuniu aí com o pessoal técnico e demais vereadores e colocamos essa emenda aditiva, para que ele também, o vice-prefeito também tenha a correção que é constitucional. Então, colocamos ela na pauta do dia. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada por unanimidade de votos a emenda. Projeto de lei número 1/2022 do Executivo Municipal. Súmula. Dispõe sobre a revisão geral anual salarial dos servidores públicos municipais, servidores ativos estatutários, cargos em comissão, conselheiros tutelares, autarquias, inativos, pensionistas da administração direta e indireta, fundos municipais e contratados por processo seletivo e simplificado do município de Boa Ventura de São Roque e da outras providências. Comissão de Finanças e Orçamento. Assunto: Projeto de Lei número 1/2022. Autoria: Executivo Municipal. Relatório do parecer número 1/2022. Em reunião da Comissão de Finanças e Orçamento realizada no dia 25 de janeiro de 2022, ata número 1/2022. A senhora relatora vereadora Cleide Batista Werner
apresentou o seu parecer, concluindo em ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros da comissão, vereadores Josnei Bueno de Oliveira e Jandir José Teixeira, seguiram o relatório. Portanto, desta forma, o referido projeto de lei segue para a decisão do plenário. Boaventura de São Roque, 25 de janeiro de 2022. Josnei Bueno de Oliveira, presidente. Cleide Batista Verne, relatora, e Jandir José Teixeira, secretário. Comissão de Justiça e Redação. Assunto: Projeto de Lei número 1/2021. Autoria: Executivo Municipal. Relatório do parecer número 1/2022. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no dia 25 de janeiro de 2022. Ata número 1/2022. O senhor relator vereador Josnei Bueno de Oliveira apresentou o seu parecer, concluindo em ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros da comissão, vereadores Renilson Pires da Silva, presidente, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária, se manifestaram favoráveis ao parecer apresentado pelo relator. Portanto, desta forma, o referido projeto de lei segue a sua tramitação para a decisão do plenário. Boaventura de São Roque, 25 de janeiro de 2022. Renilson Pires da Silva, presidente. Josnei Bueno de Oliveira, relator, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária. Coloco em discussão o presente projeto de lei do Executivo Municipal. Senhor presidente, senhores vereadores, todos os nossos pessoal que estão aqui acompanhando, o Helder, nosso engenheiro, Túlio, nosso prefeito Edson e também os funcionários da nossa casa. O projeto, ele saiu IPCA no dia 10, estamos aí nos 45 minutos, eu acho que poderia ter adiantado para que nós não atropelássemos as coisas meio que em cima da hora que está fazendo, tumultuando sessões. Eu acho que dava para ter, de repente, adiantado esse projeto para vir aqui na Câmara com mais tranquilidade e também por parte dos servidores que foi incansável a pergunta: será que nós vamos ter ou não vamos, enquanto que vai ter a votação? Isso aí foi bem desgastante, principalmente para a gente nesse sentido que todo dia tinha que estar justificando uma coisa ou outra, ou pedindo, perguntando quando que vai sair. A respeito do reajuste do 10.16, creio, pessoal, que é quase que injusto ter só esse, né? Porque, veja bem, se você for fazer um balanço, a inflação de tudo, as outras coisas, é muito maior do que apenas esse reajuste, que é um reajuste nacional. E no qual, só para ter uma base aqui, nos últimos 2 anos, período de pandemia, 21% de aumento de todos os alimentos. Os combustíveis tiveram uma média de 46% no diesel, na gasolina, o álcool chegou até 62%. A energia elétrica, 21%. E o nosso reajuste para os servidores, tanto os funcionários públicos, também tanto os outros trabalhadores que trabalham em empresa, também aos nossos aposentados, que ganham salário mínimo, ainda ganharam 14%, 0,14% a menos ainda, estão ganhando menos do que a inflação. E o governo federal teve uma arrecadação de 17% a mais do que o período anterior, que isso passa mais de 8, trilhões de reais. Isso é um absurdo, na verdade, se você for pegar e nós deparar que nós só vamos ter 10% de aumento. Então, vamos se dizer, numa lógica, nos últimos 2 anos, aí 4,52% em 2020, mais os 10% agora, comparando com a inflação de todos os alimentos. Esse é o básico que a gente comentou aqui, que é a questão do combustível, que também interfere muito na vida de cada um de nós no dia a dia. Então, é muito abaixo mesmo, e no qual nós tivemos arrecadação superiores. Embora nós estivéssemos com pandemia, mas o governo federal arrecadou mais, o governo do estado arrecadou mais, os municípios também teve aumento de arrecadação, mesmo com pandemia. Então, também a respeito aqui também, né, aquela pergunta, né, aos outros servidores,
as ACS, né, que os agentes comunitários de saúde, que eles têm um piso diferenciado, também os magistérios, né, que tinham a previsão de estudo e tal, de repente até 33%, que no qual não foi possível estar revendo essa situação. Mas eu creio que futuramente, eu acho que amanhã ou depois, eu acho que os municípios vão ter que rever essa situação, quanto nacional e estado também, porque eu acho que amanhã ou depois esse reajuste, não é todos, né, esses funcionários, mas alguns de repente vão ter direito desse reajuste de 33%. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, o prefeito estava presente, ele pode sair, Helder, Túlio, os servidores da casa, que Deus nos dê sabedoria nesse ano aí que está se iniciando, que é o mês de janeiro já quase no fim. Mas vamos lá. Gente, a questão da reposição, como bem comentou o vereador Jandir, quase que unanimemente os servidores questionaram, os vereadores, né, na minha parte pelo menos, com relação à demora. O índice do INPC ele sai geralmente entre a primeira quinzena do mês de janeiro e saiu dia 10. O temor, senhor presidente, é o tempo. A gente sabe, é conhecedor que de repente o município pode pagar até o 5º dia útil do mês, né? Mas nós não estamos preparados para isso. A fatura do cartão ela vence dia 2, a fatura da luz vence dia 1º, e se caso acontecer do sistema não rodar essa folha, de quem que vai ser o prejuízo? Quem que vai arcar com a multa e o juro? Dinheiro tem para pagar. O reajuste é constitucional. Se não fosse dar o reajuste, então, encaminhasse documentos aqui, não vai dar o reajuste para que as pessoas pudessem se preparar, né, de alguma forma, com relação a isso, né? O temor é esse, o tempo, né? Todos os outros municípios já tinham se programado, então a cobrança foi muito grande. Espero que não seja a primeira vez, né? Eu acredito que do decorrer desde 2008 que eu sou servidor público, e Vossa Excelência vai ir há muito mais tempo. Por gentileza, podia baixar o volume do... Então, para que não teve, acredito eu que não teve desde 2018 nenhum atraso com relação ao pagamento. Graças a Deus o município sempre teve recurso de sobra. Então a gente fica esse questionamento, né, por que da demora, e torcer para que corra tudo bem e não atrase o pagamento dos servidores, né, que é ínfimo até o valor de 10,16, mas enfim, é o que está na Constituição e é o que nós temos que receber. Também quero colaborar um pouco aí com a discussão, né? A gente sabe que a nossa data base é janeiro, né, para os servidores, e o projeto então adentrou esta semana. A gente rapidamente convocou, né, os vereadores para essa comissão e o nosso jurídico para emissão de pareceres, né? E a gente, como presidente, com a mesa diretora e os vereadores, está tentando agilizar o mais rápido possível, né? Porque nós temos que fechar a folha este mês e está bem em cima do laço, né? Então, eu acredito que nós, da forma que nós estamos conduzindo esta sessão, nós vamos conseguir que o Executivo a tempo consiga fechar a folha, né, e receber o reajuste, pagar o reajuste para os funcionários que merecem, e nós aqui da Câmara também, né? A questão de reposição, né, ela também acho que ela, digamos, acredito que o índice seja um pouco maior que isso, mas não é nós que dizemos o valor, né? Então a gente segue o que vem da esfera superior. E os nossos funcionários também questionaram um pouco, mas a gente alertava, gente, está tudo dentro, está tranquilo, né? O Executivo vai protocolar com nós no dia determinado, já está tudo certo, né? A gente procurava acalmar. E alguns, né, criaram até alguns burburinhos, assim, dizendo, né, que esse mês não ia ser concedido, né? O Executivo fez a parte dele, o prefeito Edson está aí, nós aqui da Câmara também, como presidente da mesa diretora, também fizemos a nossa parte, né? E com certeza podemos tranquilizar todos os servidores, todas as classes, que este mês vai poder sim, né, receber. Eu acredito até que sem atraso, né? Eu acredito que com a nossa agilidade aqui, o Executivo vai poder, digamos, fechar sem maiores problemas. Primeiro, a gente tem que parabenizar, então, a administração, né,
pelo índice, né? Se nós não tivesse índice, também não conseguiria ter o reajuste. Então nós temos o índice, né? Que pode ser pago. Como bem disse o vereador Matias, né? Então o valor lá, né? A porcentagem não é o município que termina, né? Ele já vem. E com relação aos professores, né? Que o vereador Jandir citou ali, né? Os acessos. Então já tem uma cláusula lá no projeto, né? Que se caso vinha a determinação, né? Correta, né? E segura, então certamente, né, o executivo está disposto a rever isso. Então, como já está na cláusula ali, não vai precisar mais de votação. Né? Então, vindo a determinação certa, correta, né, justa, certamente o executivo vai, sim, né, conceder aos servidores. Seria essa a minha contribuição. Também queria tecer um comentário aí, já que está em discussão, né? E colocar que, na minha opinião, houve muitos, né, boatos, muitos comentários, redes sociais, assim, usados de uma forma, né, com esse motivo desse projeto aí, usaram ele, assim, tecer esse comentário muito forte, né, que eu acabei lendo, acredito assim que pressionando, meio que fazendo quase uma politicagem, na minha opinião, salvo engano. Mas entendo que não é por aí, né, o caminho, tinha prazo, né, como o presidente falou, poderia ter feito em tempo hábil, foi feito, né, o prefeito cumpriu com aquilo que prometeu. Eu fiz uma pergunta direta para ele por mensagem e ele me respondeu dizendo que a princípio estava tudo certo, que poderia pagar em janeiro. Então não tinha o porquê, né, tentar ficar fazendo tecendo comentário em redes sociais assim que temos bem forte. Não é necessário, não se faz necessário. Eu acho que nós, como legisladores, representantes do povo, e esse tipo de coisa para mim não me serve como legislador, e acredito que não serve para meus eleitores também tecer esse tipo de comentário. Mas cada um faz aquilo que acha que se vê necessário na sua frente, né? Também gostaria de dizer a questão de que o vereador Jandir falou de uma pena de 10%, uma pena mesmo, Jandir, em só 10%. Mas também temos que olhar para o nosso município e dizer, temos o índice para receber, como a vereadora Cida falou, os funcionários estão recebendo, né? E será que o prefeito poderia aumentar? Quanto por cento teria que vir para suprir a tua demanda que você acabou de falar? Teria que vir aí em torno de mais 5, 6%. Será que o nosso índice não ia quase que estourar? Então existe dentro da administração pública, no meu modo de entender, um ajuste que tem que ser feito. Talvez o prefeito precisaria desse tempo para fazer o ajuste e mandar esse projeto. E uma possível aumento de salário para os servidores também precisa de um estudo, né? Porque há esse índice que tem que se cumprir para não responder depois. Então, com isso, eu acho assim, é muito fácil pegar o microfone e dizer, eu queria que desse mais reajuste para os servidores. Agora, que estudo eu apresentei, propostas que eu apresentei, nenhuma. Lembro-me bem que o vereador citou aqui em sessão do ano passado, meio que no começo, que não gostaria de aprovar projetos que beneficiassem o servidor público. Deve estar gravado aí. E vejo que esse tipo de coisa não se faz necessário nesse momento que está sendo dado o reajuste, que estão cumprindo com aquilo que prometeram. Na minha opinião, seria mais nós tentar acalmar do que apavorar. Seria esse meu comentário, senhor presidente. Senhor presidente, bom dia, né, a todos os companheiros aí, vereadores, vereadoras, né, a todos os funcionários também desta casa. Também agradecer a presença do nosso amigo Helder, né, hoje engenheiro aí, trabalhando aí junto com nós, né, o Túlio, né, meu vizinho, grande companheiro. Também em especial aí a
né, o nosso prefeito Edson, obrigado pela presença, né, mais uma vez aqui junto com a gente. E agradecer também aí a população e deixar aqui o bom dia a todos que estão nos acompanhando. Bom, eu, né, só quero comentar aqui, né, como os demais falaram, né, não vai fugir do assunto. A gente fica feliz, né, por o projeto estar aí, né, ainda em tempo. Eu também tive várias cobranças, né, várias pessoas mandaram mensagem para mim, perguntando se esse projeto ia vir para a Câmara ou não, né. Mas como comprometido aí do Executivo e sua equipe, né, o projeto está aí, né, a gente fica feliz com isso, né, estamos votando aí mais uma vez, né, eu sei que não é muito também, mas, né, vai favorecer também a todos os funcionários, né, sem desigualdade, e a gente fica feliz com isso, né, fico feliz de estar aprovando, né, o primeiro projeto aí, um reajuste salarial. Claro que a gente gostaria também que fosse mais, mas infelizmente, né, o que está sendo feito também, né, a gente tem que ficar agradecido e contente, né? E dizer aí para o prefeito aí que tem bastante cobrança, o pessoal vem cobrando nós bastante. Vamos ver que se esse ano aí as coisas, né, se desenvolvem de uma maneira ainda melhor que nós estamos atendendo a nossa população. Obrigado, senhor presidente. Só lembrando ainda, né, pessoal, que o ano passado a gente concedeu aquele reajuste, né, de 4,52, né, no mês de março, salvo engano. Depois, eu como presidente e o prefeito Edson, nós fomos obrigados a suspender uma determinação do Supremo Tribunal Federal, né, STF, no qual também o Tribunal de Contas do Estado do Paraná nos orientou, né, que fosse fosse suspenso aquele reajuste que nós já tínhamos concedido aos nossos servidores. E agora ele passou o ano, então o 4,52 já passa a vigorar para esse ano automaticamente, porque nós não revogamos, nós suspendemos eles no exercício de 2021, por causa da Lei 173. A Lei 173 caiu a vigência dela no final de 2021, então para 2022 o Executivo está passando para os servidores, e nós aqui também da Câmara, o 4,52, que a hora tinha sido suspenso, mais o 10,16. Então vai dar aí 14,58, né, de correção dos 2 anos. A gente sabe que é pouco, a gente sabe das dificuldades que estão passando, mas, bem lembrado pelos senhores vereadores, é a questão que nós temos índice, né? Muitos municípios não conseguem dar isso aí porque a folha está inchada. Hoje o Executivo pode conceder esse reajuste e nós também aqui da Câmara podemos conceder. E é óbvio que os servidores merecem essa correção. Não havendo mais discussão, coloco em votação os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada em primeira votação por unanimidade de votos pelos presentes com a emenda. Projeto de Lei número 1/2022 da Mesa Diretora, súmula. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, previsto pelo artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Assunto: Projeto de Lei número 1/2021. Autoria: Mesa Diretora. Relatório do parecer número 2/2022. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no dia 25 de janeiro de 2022. Ata número 1/2022. O senhor relator vereador Josnei Bueno de Oliveira apresentou seu parecer concluindo ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros da comissão, vereadores Renilson Pires da Silva, presidente, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária, se manifestaram favoráveis ao projeto apresentado pelo relator. Portanto, desta forma,
O referido projeto de lei segue a sua tramitação para decisão do plenário. Boaventura de São Roque, em 25 de janeiro de 2022. Renilson Pires da Silva, presidente. Josdei Bueno de Oliveira, relator. E Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada em primeira votação por unanimidade de votos pelos presentes. Projeto de lei número 2/2022, da mesa diretora autoria. Súmula. Dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio do Poder Legislativo Municipal, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Assunto: Projeto de Lei número 2/2022. Autoria: Mesa Diretora. Relatório do parecer número 3/2022. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no dia 25 de janeiro de 2022, ata número 1/2022, o senhor relator, vereador Josdei Bueno de Oliveira, apresentou o seu parecer, concluindo ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros da comissão, vereadores Renilson Pires da Silva, presidente, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária, se manifestaram favoráveis ao parecer apresentado pelo relator. Portanto, desta forma, o referido projeto de lei segue a sua tramitação para a decisão do plenário. Boaventura de São Roque, em 25 de janeiro de 2022. Renilson Pires da Silva, presidente. Josdei Bueno de Oliveira, relator. E Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado em primeira votação por unanimidade de votos pelos presentes. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereadora Cleide. Senhor presidente, gostaria de protocolar o requerimento de quebra de interstício regimental. Senhor presidente, Cleide Batista Werner, vereadora pelo PSB, com assento nessa Casa de Leis, vem com o devido respeito e nos termos do artigo 176, inciso 4º do Regimento Interno, requerer a quebra de interstício mínimo de 24 horas para a segunda votação dos projetos de lei abaixo relacionado, conforme previsto no artigo 163, artigo 1º, parágrafo 1º, artigo 186, parágrafo 1º do Regimento Interno. Primeiro, projeto de lei número 01/2022 do Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos municipais, servidores ativos estatutários, cargos em comissão, conselheiros tutelares, autarquias, inativos, pensionistas da administração direta e indireta, fundos municipais e contratados por processo seletivo simplificado de Boaventura de São Roque, Estado do Paraná, e da outras providências. Segundo, projeto de lei número 001/2022, da autoria da mesa diretora, o qual dispõe sobre a revisão geral anual aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Terceiro, projeto de lei número 002/2022, da autoria da mesa diretora, o qual dispõe sobre a revisão geral anual dos subsídios do Poder Legislativo Municipal, previsto no artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Boaventura de São Roque, em 16 de dezembro de 2022, não, errado. Boaventura de São Roque, em 26 de janeiro de 2022. Cleide Batista Werner, vereadora. Este é o requerimento, senhor presidente. Coloco em discussão o requerimento de quebra de interstício.
Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado por unanimidade de voto pelos presentes. Quero aqui parabenizar aí a Santíssima Vereadora Cleide pela iniciativa e todos com o apoio dos vereadores. Com essa quebra de tertistas, vamos poder agilizar ainda mais o processo, né? Para que o Executivo e o Legislativo possam fechar o quanto a folha de pagamento já com o novo reajuste. Então nós vamos votar novamente todos os projetos, né, como se fosse uma outra sessão. Projeto de Lei número 1/2022 do Executivo Municipal, súmula. Dispõe sobre a revisão geral anual salarial dos vereadores públicos municipais, servidores ativos, estatutários, cargos em comissão, conselheiros tutelares, autarquias, inativos, pensionistas da administração direta e indireta, fundos municipais e contratados por processo seletivo simplificado do município de Boa Ventura de São Roque e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Assunto: Projeto de Lei número 1/2021. Autoria: Executivo Municipal. Relatório: o parecer número 1/2022. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no dia 25 de janeiro de 2022, ata número 1/2022, o senhor relator vereador Josnei Bueno de Oliveira apresentou seu parecer, concluindo em ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros da comissão, vereadores Renilson Pires da Silva, presidente, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária, se manifestaram favoráveis ao parecer apresentado pelo relator. Portanto, desta forma, o referido projeto de lei segue a sua tramitação para decisão do plenário. Boa Ventura de São Roque, em 25 de janeiro de 2022. Renilson Pires da Silva, presidente. Josnei Bueno de Oliveira, relator, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária. Coloco em discussão o projeto de lei número 1/2022 do Executivo Municipal. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada em segunda e última votação por unanimidade de votos pelos presentes com a emenda. Projeto de Lei número 1/2022 da Mesa Diretora, súmula. Dispõe sobre a revisão geral anual dos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, previsto pelo artigo número 37 da Constituição Federal e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei número 1/2021. Autoria: Mesa Diretora. Relatório do parecer número 2/2022. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no dia 25 de janeiro de 2022. Ata número 1/2022, o senhor relator, vereador Josnei Bueno de Oliveira, apresentou seu parecer, concluindo em ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros da comissão, vereadores Renilson Pires da Silva, presidente, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária, se manifestaram favoráveis ao parecer apresentado pelo relator. Portanto, desta forma, o referido projeto de lei segue a sua tramitação para a decisão do plenário. Boa Ventura de São Roque, 25 de janeiro de 2022. Renilson Pires da Silva, presidente. Josnei Bueno de Oliveira, relator. Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária. Coloco em discussão o referido projeto de lei. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovado em segunda e última votação por unanimidade de votos pelos presentes. Projeto de Lei número 2/2022 da Mesa Diretora, súmula.
dispõe sobre a revisão geral anual do servidor do subsídio do Poder Legislativo Municipal, previsto pelo artigo 37 da Constituição Federal e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação, assunto, projeto de lei número 2/2022. Autoria, mesa diretora. Relatório do parecer número 3/2022. Em reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, realizada no dia 25 de janeiro de 2022, ata número 1/2022, o senhor relator, vereador Josnei Bueno de Oliveira, apresentou seu parecer concluindo em ser favorável à tramitação da matéria acima citada. Os demais membros da comissão, vereadores Renilson Pires da Silva, presidente, e Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária, se manifestaram favoráveis ao parecer apresentado pelo relator. Portanto, desta forma, o referido projeto de lei segue a sua tramitação para decisão do plenário. Boaventura de São Roque, 25 de janeiro de 2022. Renilson Pires da Silva, presidente. Josnei Bueno de Oliveira, relator. E Aparecida Ferreira de Carvalho, secretária. Coloco em discussão o projeto de lei do Legislativo número 2/2022. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores favoráveis que permaneçam sentados e os contrários que se manifestem levantando-se. Aprovada em segunda e última votação por unanimidade de votos pelos presentes. Terminadas as matérias para a ordem do dia, declaro aberto o pequeno expediente ou de explicações pessoais. Livre a palavra para os senhores vereadores e vereadoras. Ninguém mais querendo usar a palavra e não havendo mais nada a tratar, encerro a presente sessão e solicito a lavratura da ata.